Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família. Que o Espírito de Deus te conceda a oportunidade de entender e de discernir a palavra de Deus. Hoje o nosso tema é um tema muito libertador. Estaremos falando sobre destronando a falta de perdão. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em profundidade, em alto nível e também com a restauração da personalidade, nas áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, o que é o perdão? Segundo o dicionário Michaelis, a palavra perdão significa conceder perdão, absolver, remitir culpa, dívida, pena e etc. Desculpar e poupar-se. Sim, o ato de perdoar envolve tudo isso e ainda muito mais. Pesquisas e estudos vêm sendo desenvolvidos nesses últimos anos para mostrar e comprovar o poder e os benefícios do perdão. Robert Wright define perdão como uma disposição de abandonar o próprio direito ao ressentimento, ao julgamento e ao comportamento indiferente em relação a alguém que injustamente nos prejudicou, ao mesmo tempo em que se estimulam as qualidades não merecidas da compaixão, generosidade e até mesmo o amor em relação a esta pessoa. Para Fred Luskin, o perdão diz respeito ao ofendido e não ao ofensor. Vamos ver aqui alguns pensamentos sobre perdão. Desmond Tutu diz o seguinte: tendo olhado o passado nos olhos, tendo pedido perdão e feito as pazes, vamos fechar a porta do passado, não para esquecê-lo, mas para não permitir que ele nos aprisione. Paul Bowles diz o seguinte: o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Nelson Mandela tem uma outra frase que diz: o perdão liberta a alma e remove o medo. É por isso que é uma arma tão poderosa. Mandela tem uma frase também muito conhecida que diz: ao sair pela porta em direção ao portão que levaria a minha liberdade, eu sabia que se não deixasse a minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. Também Mark Twain diz o seguinte: o perdão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar que a esmagou. E Martin Luther King Jr. diz o seguinte: o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. E um autor anônimo diz: ore sempre para ter olhos que vejam o melhor nas pessoas, um coração que perdoa o pior, uma mente que esquece o mal e uma alma que nunca perde a fé em Deus. Agora imagine que suas mágoas não são resolvidas. São os aviões visualizados na tela, voando em círculos há dias e semanas sem fim. A maioria dos outros aviões já pousaram, mas suas mágoas não resolvidas continuam a ocupar um precioso espaço aéreo, exaurindo os recursos necessários em caso de emergência. A presença dos aviões na tela o obriga a trabalhar com mais intensidade e aumenta as chances de acidente.
Os aviões da mágoa se tornam uma fonte de estresse e o resultado é muitas vezes um apagão. Como é que os aviões chegaram lá? Primeiro, você assumiu algo em termos muito pessoais. Segundo, você continuou a culpar a pessoa que o fez sofrer pelo fato de se sentir mal. E terceiro, você criou uma história sobre a mágoa. Agora, como surge? Vamos entender? Primeiro, algo acontece em nossas vidas que não queríamos que acontecesse. Segundo, lidamos com esse problema pensando muito a seu respeito ou falando de outro modo, alugando espaço muito grande na mente para o desapontamento. Vamos aqui identificar se a história que você conta para si e para os outros é uma história sobre a mágoa. Vamos fazer um teste. Primeiro, você contou sua história mais de 2 vezes para a mesma pessoa? Segundo, você reprisa os acontecimentos mais de 2 vezes por dia em sua mente? Terceiro, você se pega conversando com a pessoa que o fez sofrer, mesmo quando essa não está presente? Quarto, você se comprometeu a relatar a história sem se perturbar e depois se pegou inesperadamente agitado? Quinto, a pessoa que o fez sofrer é a personagem principal da sua história? Sexto, quando você conta a história, ela traz à sua memória outras coisas dolorosas que lhe aconteceram? A sua história enfoca principalmente sua dor e o que você perdeu? Pergunta de número 7. E oitava, há um vilão em sua história? E nono, você se comprometeu a não voltar a contar sua história e depois quebrou a sua promessa? Décimo, você procura outras pessoas com problemas semelhantes para contar sua história? 11º, sua história continua a mesma ao longo do tempo? E 12º, você conferiu os detalhes de sua história? Queridos, se você respondeu afirmativamente a 5 ou mais das primeiras 11 questões, ou negativamente a questão de número 12, há uma boa chance de você estar relatando uma história sobre a mágoa. O perdão. O perdão é uma opção. Podemos perdoar todos que nos tenham ferido e a decisão é nossa. Temos de tomar a decisão de perdoar. Não vamos perdoar apenas porque achamos que devemos. O perdão não pode ser forçado. Ao escolher o perdão, renunciamos ao passado para curar o presente. Podemos perdoar todos que nos tenham ferido. A decisão é nossa. Temos de tomar a decisão de perdoar. Não vamos perdoar apenas porque achamos que devemos. O perdão não pode ser forçado. Ao escolher o perdão, renunciamos ao passado para curar o presente. Sempre lembre disso. O perdão é a sensação de paz que emerge quando você assume seu sofrimento em termos menos pessoais. Assume a responsabilidade de como se sente e torna-se um herói e não uma vítima na história que relata. Amados, o perdão é a experiência da serenidade no momento presente. Não muda o passado, mas modifica o tempo atual. O perdão significa que, embora ferido, você opta por se magoar e sofrer menos. O perdão é a experiência da serenidade no momento presente. Nunca esqueça.
O perdão significa que você se torna parte da solução. É a compreensão de que o sofrimento é parte normal da vida. Quais os benefícios mais importantes do perdão? É a afirmação de que não somos vítimas do passado. A palavra de Deus é, na realidade, a suprema fonte de ensino sobre o poder e a força do perdão. Mesmo como um ato importante para a sua saúde, ou a saúde do corpo, como a ciência agora descobre. Vamos ver o perdão visto pela ciência. Meus queridos, estudos descobriram que o ato do perdão pode colher enormes recompensas para a sua saúde, diminuindo o risco de ataque cardíaco, melhorar os níveis de colesterol e sono, a redução da dor, pressão arterial e níveis de ansiedade, como depressão e estresse. A pesquisa aponta para um aumento da conexão perdão-saúde à medida que você envelhece. Há um enorme fardo físico em ser machucado e decepcionado, diz Karen Schwartz, diretora da Clínica de Consulta de Adultos em Transtornos do Humor no Hospital John Hopkins. A raiva crônica coloca você no modo de luta ou fuga, o que resulta em inúmeras alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial e na resposta imune. Essas mudanças, portanto, aumentam o risco de depressão, doenças cardíacas e diabetes, entre outras condições. O perdão, no entanto, acalma os níveis de estresse, levando à melhoria da saúde. Queridos, vamos aqui entender 8 modos do perdão ser bom para a sua saúde. O perdão é o ato de decidir conscientemente abandonar o ressentimento ou a vingança em relação a outra pessoa que o prejudicou de alguma forma, independente de estarem merecendo ou não esse perdão. Isso não significa ter que esquecer ou tolerar as transgressões cometidas contra você. Felizmente, queridos, o perdão é cultivável e pode ser praticado por meio de diferentes estratégias, incluindo o desenvolvimento da empatia, a busca pelos revestimentos de prata e a expressão adequada de seus sentimentos. Vamos ver benefícios físicos e mentais que você pode obter aprendendo a perdoar. Primeiro, perdoar incondicionalmente pode significar uma vida útil mais longa. Segundo, isso tira você desse modo de raiva. Terceiro, ajuda a sua saúde em geral, incluindo o seu sono. Quarto, fazer as pazes ajuda você a se perdoar, quando você é aquele que precisa de perdão. Quinto, seu coração vai agradecer. Sexto, você pode ter benefícios no sistema imunológico. E sétimo, pode fortalecer seu relacionamento após a infidelidade. E oitavo, ser uma pessoa que perdoa pode proteger contra o estresse a longo prazo. Vamos agora ver os 9 passos do perdão. Primeiro, avalie como você se sente sobre o que ocorreu até o ponto de poder articular claramente por que a situação lhe causou mal-estar. Conte sua experiência a 1 a 2 pessoas de confiança. Segundo, comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber sua decisão. Terceiro, perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura
é paz. E quarto, tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu 2 minutos ou 10 anos atrás. Quinto, no momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para atenuar os mecanismos de seu corpo. Sexto, desista de espera de outras pessoas ou de sua vida, coisa que elas não escolheram dar a você. Reconheça as regras não cobráveis que você tem para a sua saúde ou para o comportamento seu e dos outros. Lembre a si mesmo que você pode esperar saúde, amizade, prosperidade e se esforçar para consegui-los. Porém, você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. Sétimo, coloque sua energia em alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outras formas de conseguir o que você quer. E oitavo, lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, o que daria poder sobre você à pessoa que o magoou, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. E nono, modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Agora, queridos, vamos ver o perdão na perspectiva bíblica. O perdão é a chave para a libertação da amargura. O que é perdão? A palavra grega é aphiemi, que denota o perdão de dívidas, cancelando-as completamente, e de pecados, como está em Mateus capítulo 9, versículo 2, 5 e 6. Implica em libertação, deixar ir, mandar embora. O substantivo áfesis denota despedida, libertação, como está em Marcos capítulo 3, versículo 29. Charizomai é uma outra palavra que significa atribuir um favor incondicionalmente. É usado para o ato de perdão, tanto divino, Efésios capítulo 4, versículo 32, quanto humano, lá em Lucas capítulo 7, versículo 42 e 43, ou libertar, como está lá em Atos capítulo 25, versículo 11 ao 16. Uma outra palavra é apolou, que é libertar ou liberar, livrar alguém de alguma coisa, deixar ir, como está em Lucas capítulo 13, versículo 12, que diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em Mateus capítulo 18, versículo 27, também está escrito: e o Senhor daquele servo mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu. Perdoar é não levar em conta o mal causado, não reter a mágoa ou ferida, agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Como Deus perdoa, devemos perdoar. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado, das pessoas do passado, de Satanás e seus demônios e de si mesmo. Perdoe e se torne como Deus, que é perdoador. Retenha o pecado e se torne como o que feriu.
Há uma força no perdão que nos torna livres em Deus, livres do passado, livres dos instrumentos de feridas e libertadores. Tenha uma oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também as pessoas que nos feriram, aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui com a primeira parte sobre esse tema, destronando a falta de perdão. No próximo devocional estaremos dando continuidade sobre perdão. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você ainda não é, se inscreva aqui embaixo no botão se inscrever. E após você estar inscrito, você ativa o sininho para que você receba novas notificações. Todas as vezes que nós colocarmos algo interessante, você vai receber a notificação, ok? Também você não pode deixar de dar o seu like. Ele é muito importante. O seu like vai subir o nosso devocional e alcançaremos outras vidas. E não esqueça também de fazer o seu comentário, porque o seu comentário é importante para nós. E nós estamos nas redes sociais, lá no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. No Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. E lá no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. E eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que habita em mim. Debaixo de suas asas